Larisa Rodrigues cresceu em uma família simples, mas unida, na cidade de Guara. Seus pais, pessoas humildes e reservadas, criaram a filha em um ambiente de honestidade, respeito pelo trabalho e valores familiares. Desde jovem, Larisa se destacava pela disciplina, praticava ginástica esportiva, mais tarde se formou na Faculdade de Educação Física e trabalhou como professora e instrutora em uma academia de ginástica. Ela levava um estilo de vida saudável, evitava maus hábitos e cuidava rigorosamente da saúde. Ela teve apenas um romance sério com Luiz Garnica, que se tornou seu primeiro parceiro e marido. Aos olhos da família, ele parecia uma pessoa humilde e educada. Larisa acreditava na ideia de uma família forte e, apesar das crises no relacionamento, tentou por muito tempo salvar o casamento. Luiz Garnica vinha de uma família abastada. Seu pai era ex-prefeito. O próprio Luiz tinha formação em medicina, mas por trás da aparência de sucesso escondia-se uma pessoa egocêntrica e calculista. Segundo os parentes de Larisa, no início do relacionamento, ele não tinha uma renda estável e era sustentado pela mãe de Larisa, que lhe enviava comida caseira. Com o tempo, apesar do diploma, a situação financeira de Luiz não melhorou. Ele não conseguia lidar com os gastos relacionados a duas vidas paralelas, a família oficial e o relacionamento extraconjugal. Sua reputação entre conhecidos e parentes de Larisa piorava. Ele se tornava cada vez mais fechado, distante e indiferente. Mesmo nos últimos dias de vida da mãe de Larisa, ele a visitava apenas por obrigação, embora ela tivesse feito tanto por ele. Nos meses finais do casamento, Luiz estava apático, frio, humilhava a esposa por causa de sua aparência e evitava contato. Apesar dos esforços dela para uma reconciliação, ele continuava se afastando, ignorando os sinais evidentes de crise no relacionamento. Elizabeth Orobassa, mãe de Luiz, desempenhou um papel fundamental nessa história. Uma mulher de 68 anos, aparentemente quieta e discreta, mas que na verdade era uma manipuladora com um passado inquietante. O ex-marido e a filha afirmavam que ela sofria de ludopatia e tinha grandes dívidas. Ela já era suspeita de envolvimento na misteriosa morte de uma parente, com quem tinha obrigações financeiras. Elizabeth frequentemente pedia dinheiro a conhecidos e, mais tarde, passou a ser suspeita de vender joias alheias. Seu comportamento na família Garnick gerava avaliações ambíguas. Ao mesmo tempo, com Larisa, ela construía a imagem de uma sogra atenciosa, mas, paralelamente, repassava informações confidenciais ao filho e escondia da nora detalhes importantes. Com o tempo, ficou claro que foi ela quem desempenhou o papel decisivo na destruição da família e nos eventos trágicos que se seguiram. Na primavera de 2025, a situação na família de Larisa e Luiz se agravou. Os conflitos tornaram-se regulares e a confiança foi completamente abalada. O comportamento de Luiz estava se tornando cada vez mais distante. Ele frequentemente alegava estar ocupado, inventava plantões e turnos de trabalho. Na verdade, ele se encontrava regularmente com outra mulher, Letícia. Larisa não sabia o nome dela, mas intuitivamente começou a suspeitar da existência de uma amante, especialmente quando notou mudanças na rotina do marido e sua irritabilidade sem motivo aparente. As suspeitas de Larisa se confirmaram após uma vigilância acidental. Em meados de março, ela viu Luiz indo para a casa de Letícia, o que coincidiu com o seu plantão noturno. Logo depois, ela encontrou no carro dele objetos de caráter íntimo e um medicamento com efeito anestésico. Todos esses indícios excluíam a possibilidade de coincidência. Ela contou tudo isso para Elizabeth, na esperança de receber apoio. Mas a sogra imediatamente contou tudo ao filho e expressou indignação pelo fato de Larisa supostamente estar espionando. Em vez de apoio, ela ouviu que a traição é algo normal para um homem. No dia 15 de março de 2025, Larisa informou Luiz sobre sua intenção de se divorciar. Ela confirmou sua decisão a um amigo de confiança. O objetivo desse passo era reduzir o nível de tensão e preparar-se para a separação oficial. Larisa também informou seu pai sobre a situação, pedindo que ele se abstivesse de intervir para evitar um possível conflito entre seu irmão e Luiz. No dia seguinte, 16 de março, Elizabeth Arobasso começou a pesquisar na internet informações sobre uma substância altamente tóxica.
No mesmo dia, ela ofereceu a Larisa uma sopa caseira, que Larisa consumiu sem suspeitar de seu perigo. Algumas horas depois, Larisa sentiu sintomas de distúrbio gastrointestinal, incluindo cólicas e náusea. Apesar do agravamento do seu estado, ela supôs que a causa poderia ser o estresse ou o consumo de alimentos estragados. No dia 18 de março, Larisa novamente compartilhou seu desespero, confessando à amiga seu esgotamento físico e a sensação de perda de forças. Ela também afirmou que Luiz evita conversas, enquanto Elizabeth, ao contrário, demonstra uma atividade suspeita, traz comida, insiste em conversar e oferece ajuda. No dia 19 de março, Larisa contou a uma parente sobre seu mal-estar, descrevendo crises de calafrios, fraqueza, dores abdominais e uma sensação de que algo terrível estava para acontecer. Ela ressaltou que nunca havia sentido isso antes e que os sintomas já duravam vários dias. Essa mensagem foi uma das últimas em que ela falou abertamente sobre sua saúde. No dia 20 de março, ela disse novamente ao pai que não via perspectivas no casamento, mas ainda esperava evitar um escândalo público e contava com o consentimento de Luiz para um divórcio sem complicações. Elizabeth, nesse dia, comportou-se de maneira tranquila, mas continuou trazendo comida. Larisa, apesar de não estar se sentindo bem, não via uma ligação direta com a comida, acreditando que a causa do que estava acontecendo era a pressão emocional. No dia 21 de março, Elizabeth apareceu novamente com sopa. O estado de Larisa piorou drasticamente naquele dia. Tarde da noite, ela parou de responder às mensagens. Algumas horas depois, foi anunciado que ela havia falecido. Na manhã de 22 de março de 2025, Luiz Garnica informou que encontrou sua esposa inconsciente no apartamento. Ele afirmou que voltou do plantão noturno, entrou em casa e viu Larisa deitada no chão. Segundo ele, imediatamente iniciou a reanimação cardiopulmonar e chamou os serviços de emergência. No entanto, já nas primeiras horas da investigação, foram registradas discrepâncias entre seu relato e os dados objetivos. Um dos pontos-chave é a mensagem que Luiz enviou para Letícia. Às 10h25 da manhã, ele avisou a amante sobre a morte de Larisa. 9 minutos depois, às 10h34, a equipe de emergência chegou. Ao mesmo tempo, Luiz continuava a simular manobras de reanimação, alegando que sua esposa ainda apresentava sinais de vida. No entanto, segundo o laudo do médico, a mulher já estava em estado de rigidez cadavérica, o que excluía qualquer possibilidade de reanimação bem-sucedida. Os profissionais do serviço de emergência constataram que o corpo estava frio, sem sinais de pulso ou respiração, e a pele apresentava uma coloração característica, indicando que a morte havia ocorrido há algum tempo. Os policiais que chegaram ao local registraram mais um detalhe. Luiz insistia na cremação imediata do corpo. Ele não informou imediatamente os familiares de Larisa sobre sua morte e tomou a iniciativa de providenciar a documentação necessária para a cremação. Isso levantou suspeitas entre os investigadores, pois, de acordo com as tradições familiares de Larisa, esse tipo de sepultamento nunca havia sido considerado. Além disso, na casa estava a irmã de Luiz, Viviane, que foi quem recebeu os médicos. A segurança do condomínio confirmou que Viviane chegou ao mesmo tempo que os médicos, o que levantou questões. Como ela chegou lá antes da polícia e por que foi a primeira a entrar no apartamento? No local do incidente, foi notado que o ambiente havia sido parcialmente alterado. Os lençóis foram retirados da cama, toalhas enroladas com manchas semelhantes a sangue estavam próximas, e no cesto de roupa suja foram encontrados objetos que poderiam ter sido usados para limpeza. O paramédico que examinou o corpo chamou a atenção para restos de comida no estômago. Mais tarde, foram justamente esses dados que permitiram iniciar uma perícia toxicológica. A versão inicial sobre uma possível parada cardíaca foi substituída pela suspeita de envenenamento. O comportamento de Luiz no dia da morte da esposa foi interpretado como uma tentativa de simular uma tragédia repentina. A cronologia dos acontecimentos, suas mensagens, ações antes e depois da chegada dos serviços de emergência, assim como o estado do corpo, indicavam um cenário planejado. A investigação também passou a se interessar pelo papel de Viviane, já que ela, obviamente, soube da morte antes da notificação oficial.
À primeira vista, Luiz desempenhava o papel de marido que se encontrava em uma situação crítica, mas documentos, correspondências e laudos de especialistas foram gradualmente desmascarando essa aparência externa. Começava a fase em que a atenção da investigação se concentrava não apenas nas circunstâncias da morte, mas também nas ações dos suspeitos nas primeiras horas após o ocorrido. Descobriu-se que no dia seguinte à morte de Larisa foram realizadas operações a partir de suas contas bancárias. Luiz usou o cartão de débito dela para pagar produtos na farmácia e também tentou sacar dinheiro em um caixa eletrônico. Algumas transações foram recusadas pelo banco devido à atividade suspeita. Uma atenção especial foi dada à tentativa de acesso à conta poupança, que não teve sucesso devido ao bloqueio automático. Mais tarde, funcionários do banco confirmaram que as ações foram realizadas a partir de dispositivos que não pertenciam a Larisa. Além disso, em uma agência bancária na região vizinha, um funcionário recebeu um pedido pessoal de Viviane para obter informações sobre o saldo da conta de Larisa. O problema era que Viviane não tinha autoridade legal para isso. A conta de Larisa estava em outra região e a tentativa de acesso sem procuração foi registrada como abuso de autoridade. Enquanto isso, a família de Larisa, especialmente seu irmão e seu pai, insistiam em uma investigação minuciosa das circunstâncias. O irmão da falecida, preocupado com rumores e inconsistências, procurou o advogado Matheus Fernando. E em 24 de março, 2 dias após a morte, começaram as consultas com o advogado. Contrariando os rumores na internet de que Larisa teria tirado a própria vida, sua família negava categoricamente essa versão. Os familiares insistiam que Larisa não sofria de problemas psicológicos, levava uma vida ativa, fazia terapia e tinha planos claros para o futuro, incluindo a formalização do divórcio. O advogado contratado pela família insistiu para que o corpo não fosse cremado até que a análise toxicológica fosse concluída. Essa medida mudou significativamente o rumo do caso. O patologista solicitou a realização de uma perícia abrangente, incluindo a verificação de venenos. O exame inicial não revelou uma causa clara da morte, mas os testes laboratoriais tornaram-se fundamentais para a formulação da principal hipótese. Paralelamente, os investigadores começaram a analisar rastros digitais. Foram examinadas conversas em aplicativos de mensagens, geolocalizações e o histórico de chamadas. Foram recuperadas mensagens entre Luiz, Viviane e outras pessoas. Um episódio crucial foi a revelação dos chats entre Viviane e Luiz, nos quais ela alertava o irmão para ter cuidado com os telefones e não confundir os aparelhos. Em uma das mensagens, ela aconselhava que ele não se esquecesse de mencionar à polícia os problemas cardíacos na casa dos parentes de Larisa. Essas instruções foram interpretadas como uma tentativa de criar uma versão falsa dos acontecimentos e preparar uma explicação para possíveis causas médicas. Enquanto a investigação não foi concluída, o advogado da família de Larisa conseguiu o bloqueio total de suas contas, a restrição de acesso aos seus bens e a notificação de todos os órgãos competentes. Essas medidas ajudaram a impedir novas tentativas de manipulação por parte de Luiz e seus cúmplices. Foi exatamente nesse momento que a investigação descartou definitivamente a versão de que Larisa teria tirado a própria vida. Todas as ações dos suspeitos indicavam uma tentativa de controlar a situação e ocultar provas, e não uma reação natural à perda de um ente querido. Cada passo de Luiz e Viviane após a morte de Larisa foi direcionado para minimizar riscos e esconder evidências. Isso serviu de base para o início da fase ativa do processo criminal. Um mês antes da morte de Larisa Rodrigues, Natália Garnica, filha de Elizabeth Robaza, faleceu em circunstâncias estranhas. Na época, esse acontecimento passou despercebido pelo público. No entanto, quando a investigação do caso de Larisa avançou, a polícia voltou a prestar atenção à morte de Natália, descobrindo uma série de coincidências suspeitas. Natália morava em Pontal com um homem com quem mantinha uma união estável.
Pouco antes de sua morte, ela teve um sério conflito com a mãe, Elizabeth, que era categoricamente contra seus planos de formar uma família e ter um filho. A briga se acirrou por questões de herança e participação nos negócios da família. Após a discussão, o homem deixou a casa, deixando Natália sozinha com a mãe, o que era incomum. Nos dias seguintes, Natália reclamou de piora em seu estado de saúde, mas Elizabeth não procurou ajuda médica nem chamou uma ambulância. Em vez disso, ela entrou em contato com Luiz e Viviane, que estavam em outra cidade. O trajeto até Pontal leva cerca de 40 minutos. Durante todo esse tempo, Natália continuou sem receber ajuda. Quando Luiz e Viviane chegaram, Natália já estava em estado grave e logo faleceu no hospital. Segundo relatos de testemunhas, Luiz, apesar de ter formação médica, não insistiu em uma hospitalização urgente e estava mais interessado em saber quando seria emitida a certidão de óbito. Esse fato foi registrado e tornou-se objeto de uma investigação separada. A morte de Natália foi inicialmente classificada como natural, mas durante a investigação do caso de Larisa, surgiram detalhes que colocaram essa versão em dúvida. O primeiro sinal de alerta foi o desaparecimento do animal de estimação de Natália, a cadela chamada Babi, que morreu repentinamente 2 semanas antes da tragédia. Segundo os familiares, a cadela não sofria de doenças crônicas. A iniciativa de exumar o animal de estimação foi apoiada pela polícia, pois havia a suspeita de que o veneno poderia ter sido testado justamente no animal. O pai de Natália, Antônio Garnica, revelou durante o interrogatório informações sobre graves problemas financeiros de Elizabeth. Segundo ele, ela tinha dívidas superiores a R$300 mil, parte das quais relacionadas a jogos de azar. Foi justamente Natália quem possuía uma participação de 16% na empresa da família, a qual, após sua morte, a mãe poderia ter direito. O desejo de Elizabeth de obter controle total sobre os ativos gerou desentendimentos com o ex-marido. Antônio também relatou que pouco antes de sua morte, Natália mencionou ameaças feitas pela mãe em relação aos seus relacionamentos pessoais. O passado também veio à tona. Alguns anos atrás, uma amiga de Elizabeth contou sobre um episódio estranho. Após um chá na casa dela, começou a sentir dores agudas e perdeu a consciência. Naquela ocasião, a mulher só evitou consequências graves graças ao atendimento médico de emergência. Mais tarde, os médicos suspeitaram da presença de uma substância tóxica no organismo, mas o caso não teve desdobramentos. Quando a história com Larisa ganhou repercussão, outros conhecidos da família começaram a procurar as autoridades, apontando possíveis estranhezas no comportamento de Elizabeth. Uma das mulheres afirmou que Elizabeth sugeriu que ela emitisse uma procuração para receber uma grande transferência de dinheiro do governo, justificando isso como uma ajuda, mas na verdade planejava obter acesso ao dinheiro. Assim, após analisar todas as coincidências, a investigação chegou a uma conclusão preliminar. Natália poderia ter sido a primeira vítima confirmada e seu cachorro parte da preparação para o crime. Envenenamento, ocultação dos sintomas, atraso no chamado da ambulância e o motivo relacionado à herança formaram um quadro único. A partir desse momento, o caso tomou uma proporção completamente nova. No contexto da investigação das mortes de Larisa e Natália, os investigadores começaram a receber informações que indicavam a possibilidade de outros episódios criminosos ligados a Elizabeth Robasa. Um dos primeiros alertas veio do ex-marido da suspeita, Antônio Garnica. Ele mencionou que, 4 anos atrás, sua prima, chamada Elide, faleceu em circunstâncias suspeitas. Em vida, ela emprestava dinheiro para Elizabeth e, um dia antes de morrer, encontrou-se justamente com ela. Após esse encontro, Elide parou de responder às mensagens. O corpo foi encontrado no apartamento, sem sinais de violência, e a causa da morte permaneceu indeterminada na época. Somente anos depois, ao comparar os detalhes, esse episódio passou a ser considerado como um possível crime. Outro episódio envolve uma conhecida de Elizabeth, que anos depois contou que após um chá na casa da suspeita, de repente sentiu uma piora brusca em seu estado de saúde. Tontura, náusea e perda de orientação. A dona da casa lhe ofereceu um remédio para a dor de cabeça em forma de cápsula azul. A mulher tomou o comprimido, mas à noite foi hospitalizada com suspeita de envenenamento.
Os médicos constataram intoxicação por substância não identificada, mas naquela época ela não procurou a polícia. Mais tarde, ela admitiu que não teve coragem de registrar uma queixa por medo de se envolver em um processo judicial. Foi essa mesma testemunha que posteriormente procurou o advogado da família de Larisa quando surgiram na imprensa notícias sobre possíveis envenenamentos. Outro fato preocupante foi a tentativa de Elizabeth de obter uma procuração para administrar o dinheiro de uma mulher que aguardava uma indenização por decisão judicial. Essa mulher mais tarde expressou receio de que poderia se tornar o próximo alvo. Ela relatou isso diretamente aos investigadores e seu depoimento foi oficialmente incluído nos autos do processo. Na opinião dos representantes das autoridades policiais, havia um certo padrão no comportamento de Elizabeth. Primeiro, ela estabelecia relações próximas com mulheres ricas, depois conquistava sua confiança, e em seguida era observado um agravamento repentino do estado de saúde delas. Considerando esses casos, a investigação destacou uma possível linha de crimes em série. As autoridades policiais fizeram um apelo público para que todos que tivessem enfrentado ações suspeitas por parte de Elizabeth procurassem a polícia. O caso também despertou o interesse de outras divisões, incluindo aquelas que anteriormente haviam encerrado casos de mortes inexplicáveis no círculo próximo da família Garnick. A ampla variedade de episódios, unidos por um mesmo padrão de comportamento, permitiu levantar a hipótese de trabalho sobre uma possível série de crimes. Após a obtenção dos resultados dos exames toxicológicos, a investigação finalmente entrou em sua fase decisiva. Os especialistas confirmaram a presença no organismo de Larisa de uma substância à base de fosfeto de zinco, um veneno que faz parte da composição de um medicamento proibido. Essa informação tornou-se fundamental. Anteriormente, Louis e Elizabeth afirmaram que a morte ocorreu por causas naturais. No entanto, a análise química refutou completamente essa versão. Todos esses elementos, o veneno, o histórico de buscas, as explicações falsas, as manipulações, formaram uma cadeia única de evidências. Os investigadores chegaram à conclusão de que a morte de Larisa foi cuidadosamente planejada e executada com a participação de várias pessoas. Em meados de abril de 2025, a investigação passou à formulação das acusações oficiais. Com base nas provas coletadas, nos laudos toxicológicos, nas conversas telefônicas e nas contradições confirmadas nos depoimentos, a polícia apresentou acusações contra 3 pessoas: Elizabeth Rabasa, Luiz Garnica e sua irmã Viviane Garnica. A principal acusação dizia respeito ao assassinato premeditado de Larisa Rodrigues com o uso de veneno. Os investigadores constataram que Elizabeth não só preparava a comida para Larisa nos últimos dias de sua vida, como também pesquisou previamente sobre a substância tóxica, elaborou um plano para disfarçar o crime e coordenou as ações da família. Luiz foi acusado de cumplicidade. Ele sabia das intenções da mãe, não impediu suas ações, escondeu os sintomas de envenenamento e participou da posterior destruição das provas. Além disso, foi ele quem insistiu na rápida cremação do corpo, o que poderia eliminar a possibilidade de detectar o veneno. Viviane Garnica foi considerada cúmplice. Sua participação consistiu em coordenar com o irmão, destruir rastros digitais, tentar acessar as contas bancárias da vítima e ajudar a encobrir detalhes do crime. Conversas recuperadas de seu telefone confirmaram que ela sabia antecipadamente da morte de Larisa e participou das discussões sobre a estratégia de comunicação com a polícia e os médicos. Paralelamente a outros acontecimentos, foi iniciada uma investigação sobre as circunstâncias da morte de Natália Garnica. Apesar da ausência de um exame toxicológico no momento do falecimento, a polícia abriu um processo criminal sob suspeita de homicídio. A base para isso foi o comportamento estranho de Elizabeth no dia da morte da filha, sua recusa em chamar ajuda médica e a presença de sinais que indicavam possível envenenamento. Um fator adicional foi a morte anterior do cachorro de Natália. Embora a acusação neste caso ainda não tenha sido apresentada, os materiais foram destacados em um processo separado. As acusações foram oficialmente encaminhadas ao Ministério Público. Todos os 3 envolvidos foram convocados para interrogatório, após o qual Elizabeth e Luiz foram detidos. Viviane recebeu restrição de liberdade, com a obrigação de não deixar a região e entregar o passaporte.
Ao mesmo tempo, o tribunal acatou o recurso para arresto dos bens da família Garnick e congelamento de todos os ativos aos quais os suspeitos poderiam ter direito. O caso ganhou grande repercussão pública. Jornalistas, defensores dos direitos humanos e ativistas discutiram na mídia questões sobre a ineficácia da prevenção da violência doméstica, lacunas legais na proteção das mulheres e a incapacidade de reconhecer sinais de alerta a tempo. Muitos destacaram que a tragédia poderia ter sido evitada se os serviços estatais tivessem intervindo em uma fase inicial. O processo judicial do caso Larisa Rodrigues começou em julho de 2025 e ocorreu sob grande atenção da mídia e da sociedade. Os principais réus foram 3 acusados: Elizabeth Rabazo, mãe de Luiz Garnica, viúvo de Larisa, e sua irmã Viviane. As acusações incluíam homicídio doloso com circunstâncias agravantes, cumplicidade, destruição de provas e tentativas de apropriação de bens alheios. Na primeira sessão, o tribunal ouviu o lado da acusação. Os promotores apresentaram uma cronologia completa dos acontecimentos, começando pelo agravamento da saúde de Larisa, as tentativas comprovadas de envenená-la, provas digitais, bem como as contradições registradas nas ações dos suspeitos. A atenção especial foi dada aos depoimentos dos peritos médicos, que confirmaram a presença de fosfeto de zinco no organismo da vítima, assim como a análise das buscas e conversas de Elizabeth, que indicavam sua preparação para o crime. A defesa tentou contestar os resultados da toxicologia, alegando que o envenenamento não poderia ser comprovado com 100% de certeza. No entanto, as perícias foram realizadas por laboratórios independentes e o tribunal não teve dúvidas quanto à veracidade da conclusão. Luiz, por sua vez, afirmou que não sabia das ações da mãe. No entanto, foram apresentadas ao tribunal conversas e arquivos de áudio em que ele coordenava suas ações com Elizabeth e Viviane após a morte da esposa. Viviane alegou que apenas queria ajudar o irmão e não tinha informações sobre o crime de fato. No entanto, o tribunal avaliou suas ações ativas para ocultar rastros digitais, a tentativa de acessar as contas de Larisa e a distorção de informações para a polícia. Seu papel no caso foi qualificado como cumplicidade e indução das investigações ao erro. Paralelamente, foi analisado o episódio da morte de Natalia Garnica. Apesar da ausência de dados toxicológicos, o tribunal considerou fundamentadas as suspeitas contra Elizabeth. Os depoimentos das testemunhas, as coincidências de comportamento e o motivo da herança foram incluídos no contexto geral do caso, o que agravou a gravidade das acusações. Em seu discurso final, o juiz observou que o crime foi cometido de forma fria, por motivos egoístas, com o uso de veneno, o que equivale a uma forma especialmente cruel de assassinato. Os criminosos tentaram apagar os rastros, esconder a verdade e obter benefício material. O tribunal qualificou as ações de Elizabeth como organizadora, as de Luiz como cúmplice e as de Viviane como assistente e participante na ocultação do crime. Sentença: Elizabeth Tarabasa, 30 anos de reclusão em instituição fechada de regime rigoroso, sem direito à liberdade condicional durante os primeiros 20 anos. Luiz Garnica, 22 anos de reclusão com proibição adicional de exercer atividades médicas. Viviane Garnica, 12 anos de prisão, dos quais 6 anos em regime de restrição de liberdade com monitoramento eletrônico obrigatório e vigilância constante. A família de Larissa expressou satisfação com a sentença. O pai e o irmão estiveram presentes em todas as sessões. Após a sentença, o caso de Larissa tornou-se um precedente. Em vários estados foram iniciadas investigações sobre casos semelhantes de morte súbita sem autópsia. Também foi levantada a questão sobre a alteração da legislação quanto à obrigatoriedade de perícia toxicológica em caso de morte sob circunstâncias duvidosas. A história terminou com uma sentença severa, mas justa. O assassinato, que tentaram apresentar como um trágico acidente, foi desmascarado graças à persistência dos familiares, ao trabalho dos advogados e à atenção da investigação. O tribunal colocou um ponto final no caso, deixando o mais importante, a confirmação de que, mesmo um crime cuidadosamente planejado, não pode permanecer oculto se a verdade estiver do lado daqueles que buscam justiça.